Salve, muito boa noite. Olha, a política está muito intensa aqui em Brasília. O presidente Michel Temer, a todo momento, negocia com os líderes no Congresso Nacional, mas ele está sendo pressionado. Os presidentes da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e do Senado, o senador Eunício Oliveira, levaram o governo a ter um problemão. Agora está no terceiro andar do Palácio do Planalto, mas exatamente no gabinete do presidente Michel Temer, a solução desse problema, a greve dos caminhoneiros. Foi uma transação direta, o dia inteiro, de conversas e líderes indo ao Palácio do Planalto. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, confessou a alguns líderes que está tendo dificuldade para negociar com os caminhoneiros, porque não existe uma liderança nacional. São mais de 40 líderes, segundo disse o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Esse assunto está passando pelo Congresso Nacional, mas é uma decisão de governo. Nós devemos ficar atentos também, porque se trata de um movimento contra a Petrobras e esta política de preços, ou seja, uma tentativa de demissão do presidente da Petrobras, Pedro Parente. Vamos acompanhar. Hoje aqui o Frente a Frente está com o deputado Sandro Alex, ele é do SD do Paraná. O deputado Sandro Alex está no segundo mandato, também radialista e advogado. Deputado, muito obrigado por sua participação aqui no Frente a Frente. Saiu agora lá do plenário da Câmara, pegando Exato. fogo, né? Nós estamos, nesse momento, inclusive, com a votação, colocado nesta noite a reoneração e incluído no projeto o PIS e COFINS sobre o óleo diesel. Então, é um assunto que está, nesse momento, preocupando todos os brasileiros. Nós estamos aqui na Rede Vida ao vivo para todo o Brasil e todos preocupados, né, com o que vai acontecer. Na verdade, com o que já está acontecendo, porque alguns estados nós temos as informações do desabastecimento. Mas o curioso é que a população se mantém em apoio e solidariedade ao movimento dos caminhoneiros. Uma polêmica que nós vamos falar aqui hoje no Frente a Frente. Nessa mesa redonda aqui, o meu colega jornalista, Genésio Araújo. Muito boa noite, Genésio. Boa noite, Zé. É um prazer estar aqui novamente com o seu convite, na ausência da nossa Denise, como a gente chama. Deputado, boa noite. Sucesso aí no seu mandato, né? Desse resto de mandato, sei que o senhor vai querer ser reconduzido, espero que o povo do Paraná tenha essa sapiência. Sem dúvida, é o assunto do momento. E agora tem um detalhe: o governo está pagando o pato, mas, particularmente nesse caso aí, eu acredito, deputado, que essa solidariedade da população com os caminhoneiros se deve muito, Zé, também pelo fato da gasolina que ela paga, né? A gasolina que ela paga é altíssima, né? Então ela também está querendo também o seu quinhão nessa questão toda. Agora, e os estados, né? Como os estados vão se comportar nessa questão? Porque todo mundo está falando que a Petrobras quis montar uma política que não era adequada para o Brasil, né? Que o brasileiro não estava acostumado. Mas os estados, né? Tem estado aí que cobra 40% de ICMS sobre o combustível. E essa conta chegará para todos, porque o brasileiro, com razão, ele não consegue admitir que o mesmo produto que ele paga, hoje inclusive imagens de produto chegando a R$ 7,00 em alguns estados do Norte e Nordeste, até mais que isso, como é que nós vendemos para países vizinhos e eles põem à sua população um produto da Petrobras pela metade do preço que o brasileiro paga? Essa resposta também não se dá à população. Então, em solidariedade, a população hoje está apoiando a manifestação. E nós estamos num limiar, inclusive, da população, em solidariedade, estender essa greve a outros setores. Porque, em decorrência desta greve, alguns setores estão paralisando. Outros setores de transporte, aplicativos pararam, transporte público reduziram, problemas, inclusive, até na aviação, desabastecimento, e agora as próprias associações comerciais e as indústrias também em solidariedade estão praticando o mesmo. Ou seja, o governo a cada hora tem um problema ainda maior. Na reunião com o governo não houve nenhuma resposta e realmente ninguém
consegue hoje falar em nome de toda a classe, nem mesmo os representantes. Então, eles não têm a capacidade de dizer, aceitamos esta negociação. O governo não avançou. Após essa reunião, nós tivemos uma reunião na Câmara Federal com o presidente Rodrigo Maia. O setor foi conversar com o Rodrigo Maia com as suas reivindicações. Entre elas, zerar a CID, PIS, COFINS sobre o óleo diesel. O presidente colocou na pauta, nós estamos votando isso agora, mas não consegue zerar a PIS, COFINS. Pela reoneração, ele consegue chegar a 50%, foi o que ele disse. Nós estamos decidindo nessa noite. Também, eles querem a medida provisória para a tabela do frete, a tabela mínima do frete. Isso não é novidade. Na última greve, que foi no governo Dilma, em 2015, eles estavam pedindo exatamente o que eles estão pedindo hoje. Naquele momento, o governo pediu o que a eles? Que eles retomassem as suas atividades e a promessa de que iriam fazer exatamente o que não fizeram. Então, é por isso que, nesse momento, quando o presidente pediu a eles que retomassem as atividades e pediu o diálogo, eles disseram, nós já fizemos isso e até hoje não fomos atendidos. Eles também pedem a votação do marco regulatório, que é o PL 4860, que foi marcado previamente agora para segunda-feira. Nós estamos votando hoje, então, o PIS/COFINS, segunda-feira, o marco regulatório. Agora, essas são as demandas dentro do que o Poder Legislativo pode fazer. Claro que o Poder Executivo tem também a sua contribuição e os estados que têm o ICMS altíssimo vão ter que fazer. E nessa conta tem mais um assunto que eu acredito que os amigos em todo o Brasil da Rede Vida, e principalmente o setor, os caminhoneiros, que foi a Lei dos Caminhoneiros aprovada em 2015. Esta lei é a 1303, 1303. O artigo 17 desta lei, sancionada ainda pelo governo Dilma... O senhor batalhou muito por essa lei. Eu sou o autor desse artigo. Ele prevê o seguinte, a não cobrança dos eixos suspensos nas cargas vazias nos pedágios do Brasil. Porque o eixo suspenso é aquela roda que não toca o solo. Quando a carga está vazia, você não necessita de todos os eixos. Você ergue o eixo. Se você erguer o eixo, você não está deteriorando, não está utilizando o pavimento e nem prejudicando. Então, é legítimo por parte deles que não se cobre. Isso continuou sendo cobrado. É uma lei em vigor no país e a ministra Carmen Lúcia... Aquela mania de lei que pega e que não pega. A Carmen disse, olha, no Brasil nós somos ótimos em fazer leis e péssimos em cumpri-las. Esse é um exemplo. Então, os estados receberam as rodovias federais, BRs. É também uma reivindicação, a aplicação dessa lei. Os estados simplesmente, eles delegaram isso a algumas concessionárias, nenhuma delas está cumprindo. Por exemplo, São Paulo não cumpre, Paraná não cumpre, Minas não cumpre, Mato Grosso, Goiás não cumpre, eles continuam cobrando eixo suspenso. Ou seja, nós estamos agora, junto com o presidente Rodrigo Maia, pedindo, cadê a manifestação do próprio advogado-geral da União, do próprio Ministério dos Transportes, e a conta vai cair nos governadores. Claro. Porque as agências reguladoras, como, por exemplo, a AGEPAR no Paraná e em São Paulo, a Artesp, se não me engano, elas deveriam fiscalizar isso. E elas não fiscalizam. Esse é um grave problema. Inclusive, a Confederação colocou esse assunto na pauta hoje para o Rodrigo Maia. É uma lei em vigor. Então, somando tudo isso, o problema está posto. Os caminhões estão parados, nós estamos com o movimento sendo a cada dia mais adesão, né? E a partir de agora eu sinto a população, inclusive, participando e colaborando com os caminhoneiros. E eles não vão desmobilizar e não será 10% que o governo anunciou agora, porque o presidente Pedro Parente da Petrobras anunciou uma redução de 10%. Redução de 10% por 15 dias. Isso do diesel e por 15 dias. Eles estão fortalecidos. Até porque houve recuo. Eles têm razão. A população reconhece a razão dos caminhoneiros. Reconhece. E nós estamos falando aqui só do óleo diesel. O governo ainda não falou da gasolina. É verdade. Ou seja, se ainda hoje tudo fosse aprovado,
nós não teríamos nenhuma redução no preço da gasolina, porque o governo não sabe nem como fazer para chegar ao assunto gasolina. O que o parlamento está tentando é algo sobre o óleo diesel e que ainda é muito pouco perto do que eles estão propondo e fortalecidos no Brasil. Eu acho que a saída não passa exatamente por tributos. 5 centavos no litro de diesel, uma simples alta do dólar ou do petróleo no mercado internacional, que é a tendência, né, já engole esses 5%, 5 centavos em cada litro de diesel, né? O problema é muito complexo. A gente deve lembrar que isso pode ser, como está dizendo o deputado Sandro Alex aqui, apenas um estupim. O senhor tem uma avaliação nacional, deputado? Olha, a avaliação, a cada instante, ela inclusive altera, porque nós estamos de norte a sul, praticamente, é uma adesão em todos os estados. Alguns estados, inclusive, existe já uma participação dos agricultores, que também utilizam diesel e combustível, também aderindo. Eles estão respeitando a decisão da Justiça, eles não estão trancando as rodovias. O movimento paralisa o setor, porém, ninguém teve o seu direito de ir e vir cerceado. Então, foi diferente do último movimento, lá em 2015, quando havia uma paralisação das rodovias. A Justiça, então, ela não deixou o movimento continuar e, por isso, ele acabou se desfazendo. Nesta vez, eles, de forma mais inteligente, conseguiram mobilizar sem que ninguém ficasse com o seu direito cerceado. E nós estamos sentindo que o comércio, a indústria, eu já tenho informações de cooperativas, inclusive, que paralisaram atividades, e no Paraná isso significa algo em torno de 50, 100 milhões de reais diários, porque eles não têm como movimentar as cooperativas sem o abastecimento, sem os caminhões. Pois é, e nós estamos aqui no Frente a Frente com o deputado Sandro Alex, ele é do PSD do Paraná. PSD, desculpa. Não é do Solidariedade, é do PSD. PSD do Paraná. E aqui na mesa redonda, a Denise Rotenburg está numa licença, volta, evidentemente, na próxima semana. E aqui também nessa mesa redonda, o jornalista, meu colega, Genésio Araújo. Nós vamos agora a um intervalo e voltamos em seguida aqui com esse debate muito bom.